Vocês lembram da frase "você colhe o que você planta"? Ou "tudo que vai, volta"? Bem, não precisa viver muito para saber que nem sempre essas frases são verdadeiras. E que na maioria das vezes elas acabam nem se aplicando a situações reais. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos é que nem sempre você ganha o que você merece. E pensando um pouco nisso, eu acabei lembrando do último episódio de Steven Universe. Um pouco aleatório, eu sei. Então, se acomode aí e seja muito bem-vindo ao episódio da Síndrome do Menino Bom. Aviso, essa síndrome que eu menciono no título e no vídeo não existe. Foi só para eu poder contextualizar melhor o que eu cito nesse vídeo. Aviso dado e bom vídeo para você. Se você foi uma das pessoas que assistiu qualquer episódio de Steven Universo onde acontece alguma catástrofe, você já deve ter notado que o Steven sempre esteve ali à disposição de todo mundo a qualquer momento, em qualquer situação. Se alguém estivesse precisando, o Steven sempre estaria ali com você. No começo do último app, o Steven estava ajudando a Creme Azedo, que no caso é essa pessoa azulada aí, para ela aprender a se socializar, apresentar ela para alguns amigos humanos, como a Pérola diz. Depois de um tempo, o Steven vai acampar junto com a Ruby, e no meio do caminho ele começa a pedir conselhos amorosos para ela, sobre o que fazer em relação a Connie, que é a namorada do Steven na série, porque no atual momento ela está prestes a se mudar para longe, para poder cursar a faculdade. E o Steven acaba ficando meio desesperado, porque ele não sabe o que fazer sem a Connie. Um pouquinho problemático, mas ok. No fim, a Ruby dá a ideia de o Steven pedir a Connie em casamento, o que vai ser bem importante para o começo de todo o problema que vai vir a seguir. No final, ele aceita a ideia e vai pedir a Connie em casamento. Ele cria todo um encontro muito fofinho na praia, onde eles se conheceram, com musiquinha e tudo mais, para no fim ele pedir ela em casamento. Um detalhe interessante é que a mesma argola que ele usa para pedir a Connie em casamento é igualzinha à argola que aparece no episódio que eles se conhecem. Obviamente a Connie acaba tendo uma reação meio negativa sobre tudo aquilo, porque afinal ele só tem 16 anos, o que acaba sendo algo bem precipitado, né? O Steven simplesmente fica desconsolado, apesar de fingir pra Connie que ele tá bem com tudo aquilo e que ele aceita a decisão dela. Ele tenta pedir ajuda pra Garnet, mas ela acaba não ajudando tanto. No episódio seguinte, por conta de todos os pensamentos ruins em relação a toda a situação do dia anterior, o Steven começa a ter meio que uns espasmos involuntários em relação aos seus poderes. E quanto mais ele pensava em relação a tudo, quanto mais ele se preocupava, mais os poderes dele iam perdendo o controle. Um exemplo é quando a mãe da Connie briga com ele por ele nunca ter ido ao médico em toda a sua vida, fazendo o Steven ficar extremamente nervoso e, consequentemente, os poderes deles começam a agir sozinhos. A mãe da Connie explica pra ele que tudo isso que está acontecendo é por causa de todos os traumas que ele acabou sofrendo na sua infância. Uma coisa que eu imagino que você nunca pensou foi como todas aquelas aventuras vividas a cada episódio foram traumatizando o Steven. Ele quase morreu, viu as únicas pessoas que eram a família dele morrerem ou quase morrerem várias vezes na sua frente, salvando vidas, indo para o espaço, perdendo amigos. Isso foi deixando o Steven mentalmente instável. Depois que todo mundo descobre esse problema e começam a se preocupar com ele, ele finalmente perde totalmente o controle e deixa todo aquele estresse consumir ele, se culpando, chamando ele de monstro, até que no fim, ele realmente se torna um. A Jens, em uma tentativa de salvar o Steven, começam a lutar com ele. Mas como lutar com uma pessoa que sempre esteve ali ao seu lado? Depois de um tempo, elas percebem que a única coisa que ele precisava é que elas estivessem ali com ele, para ele, como ele sempre esteve ali com elas, para elas. Depois disso tudo, depois de um longo abraço e uma demonstração em conjunto de que elas estavam ali com ele, o Steven finalmente volta ao normal. Eu não vou contar como o app termina, porque vai que tem gente que quer ver por si próprio, né? Tem o app inteiro no YouTube, bem cortado, mas dá pra ver tranquilamente. Esse app me ensinou que nem sempre você ganha o que você merece. Às vezes a vida ou as pessoas acabam sendo injustas com você, ou simplesmente não percebem o quanto você está ali com elas, ajudando. Eu entendo bem isso. Você de certa maneira gera o que eu chamei de síndrome do menino bom, onde você mesmo não recebendo nada em troca,
você continua fazendo tudo o que você faz, porque de uma certa maneira, você parece saber o que é bom ou o que é certo a se fazer. Às vezes, você só precisa ser gentil. Lembre que as pessoas não são obrigadas a serem gentis com você, da mesma forma que você não é obrigado a ser gentil com elas. Mas, seja, por mais difícil que for, eu garanto que se você estiver em uma fase ruim, talvez isso possa te trazer uma certa paz de espírito, uma tranquilidade de certa maneira. Da mesma forma que isso me traz. Talvez sendo gentil com essa pessoa, você ajude ela, sabe? Porque às vezes você é assim porque as pessoas não foram boas com você. Às vezes aquela pessoa é assim porque as pessoas não foram boas com ela. E bom, eu acho que esse vídeo foi o que eu chamo de a boa ação do dia. Muito obrigado por me ouvir até aqui e eu espero ter te ajudado. Se inscreve que isso me ajuda muito e deixa o like, porque não custa nada, hein? 70 likes? Talvez? Bebam água, porque é muito importante. E até o próximo vídeo. Bye!